Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 17 de maio de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a morte de Sara. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis, no capítulo 22, verso 23, que vai dizer: Betuel gerou Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca, Naor, irmão de Abrão. Há um outro texto que vai aparecer aqui também, que merece ser destacado, que é o texto de Gênesis capítulo 23, verso 1. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu. Esse texto, ou essa parte da lição, por assim dizer, que vai trazer alguns aspectos aqui do capítulo 23. O capítulo 23 é um capítulo que tem sido passado desapercebido por várias pessoas, talvez por não compreender a razão ou a grandiosidade dele. Parece que o capítulo 23 só está ligando os eventos do capítulo 22, que é extremamente intenso, que é exatamente o episódio do Abrão indo até o Monte Moriá para sacrificar o filho Isaac, com o capítulo 24, que é o casamento de Isaac com Rebeca. O capítulo 23 vai mencionar que Sara morreu. Não existem muitos detalhes aqui no contexto da história relacionado à própria questão da Sara, ou a reação que a Sara talvez tenha tido diante do que aconteceu lá no Monte Moriá. O que o texto vai dizer para a gente é que Sara tinha 127 anos quando ela acabou falecendo. Esse episódio simplesmente aparece logo depois do episódio do Monte Moriá. O autor da nossa lição advoga aqui a ideia de que provavelmente deve ter sido muito difícil para Sara. Só a possibilidade de poder perceber o risco de ter perdido seu filho, que talvez isso tenha sido difícil para que ela pudesse digerir. Mas há um detalhe que é importante aqui a respeito desse aspecto da morte da Sara. Se você olha para o capítulo 23, você percebe que o texto gasta mais tempo mencionando o Abraão negociando com os filhos de Et o campo de Macpela, onde havia uma caverna, para que ele pudesse fazer o sepultamento da Sara, do que da morte da Sara, propriamente dito. Há um versículo mencionando que a Sara morreu. A partir daí você vê o Abrão negociando com os filhos de Et para que ele pudesse fazer a compra do campo de Macpela, onde estava ali também a caverna que ele pretendia utilizar como o local de sepultamento para ele e para sua família. Quando você percebe isso tudo, você encontra um outro detalhe no texto, que é o Abraão mencionando na verdade aqui o próprio fato de que a Sara tinha vivido na terra de Canaã. E aí o texto vai dizer, olha, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão a lamentar Sara e a chorar por ela. O versículo 2 aqui está mencionando exatamente isso. Lá no versículo 4, quando Abrão está conversando com os filhos de Et, ele vai dizer: eu sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse da sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. O que o Abrão está querendo aqui dizer é o seguinte: ó, até aqui eu sou um estrangeiro entre vocês, mas eu quero me estabelecer. O fato dele conseguir, ou dele querer comprar uma sepultura, comprar um campo para fazer uma sepultura, pressupunha que ele queria fazer daquele lugar o seu lugar. O Senhor Deus havia dado aquela terra para ele e para os seus descendentes. É interessante que quando você vai olhar para todo o Antigo Testamento, Sara é a única mulher que aparece aqui no contexto das matriarcas, por assim dizer, das grandes famílias, ou da família dos patriarcas, que é mencionada a idade que ela tinha quando ela veio a falecer e o local onde ela faleceu. E ao mesmo tempo você percebe o Abrão tentando organizar tudo para que ela pudesse ser sepultada ali. Esse é um momento, é um marco, quando Abrão finalmente se estabelece na terra de Canaã. Quando ele compra o campo de Macpela para poder colocar Sara dentro da sepultura, ele está dizendo: eu agora sou morador dessa terra, eu também faço parte dessa terra, eu tenho um campo que é um campo de sepultura. A sepultura tem que estar dentro da terra da família. Então você percebe agora, é o momento em que o Abrão, até aquele momento, ele está vivendo como estrangeiro. A partir daquele momento, ele é morador da cidade, ou da terra. Um outro detalhe que vai aparecer aqui também, que merece ser destacado, é exatamente o fato de que a Rebeca,
ela é mencionada. O nascimento da Rebeca é mencionado ali no capítulo 23. O início do capítulo 22, verso 23, aliás, no finalzinho, vai mencionar que ela havia nascido. Por que essa informação é importante lá no finalzinho do capítulo 22? Porque no capítulo 24 ela vai ser apresentada como a esposa do próprio Isaac, que já havia nascido e havia passado por essa experiência. Um outro detalhe que é importante, para mostrar aqui essa ligação entre o capítulo 23 e o capítulo 24 e 25, é que no capítulo 23 menciona a morte de Sara. No capítulo 25, versos 1 a 4, vai mencionar o Abrão casando-se novamente com Quetura e ainda assim tendo descendentes, tendo outros filhos, demonstrando assim que o Senhor Deus havia abençoado Abrão, mesmo depois da morte da sua companheira, da esposa de uma vida toda. O texto aqui vai mencionar que como Abrão havia agora tomado posse da promessa de Deus. Ele agora tinha um filho, e ele tinha provado que o filho não era mais importante do que Deus. Agora ele tinha estabelecido verdadeiramente na terra, porque ele já tinha um campo e uma sepultura nesse campo, o que significava que aquela era a sua terra. Ele agora, mesmo com mais de 120 anos de idade, ele agora vai casar-se uma segunda vez e vai ter filhos. O capítulo 25, versos 1 a 4 vai dizer: e desposou Abrão outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu à luz Zinran, Joczan, Medan, Midian, Isbaque e Suá. E depois vai mencionar aqui ainda a linhagem desses filhos que ele acabou tendo. O que o texto está dizendo para a gente é que, como ele confiou em Deus, como ele tomou uma postura diante de Deus, mesmo no momento de perda, que perder Sara para ele não deve ter sido uma experiência fácil, ainda assim o Senhor Deus consolou o seu coração. E mesmo diante da idade tão avançada que ele tinha, ele ainda teve a possibilidade de continuar vivendo e prosperando, porque é isso que acontece com quem se entrega ao Senhor Deus. O capítulo 22 poderia ser a grande perda na história do Abrão, mas o resultado, o desdobramento desse capítulo é mencionado de uma maneira muito bonita, muito poética, no sentido de que o Senhor Deus agora, ele vai, ainda nessa idade avançada do Abrão, ele vai continuar a abençoá-lo, ele vai continuar a fazer com que ele possa prosperar, porque é assim que acontece com a pessoa que se entrega a Deus, o Senhor. Mesmo diante de perdas, mesmo diante de situações probantes, quando uma pessoa confia em Deus, Deus vai continuar abençoando essa pessoa. Às vezes as bênçãos do Senhor Deus não vêm mais sobre a nossa vida porque nós não confiamos em Deus o suficiente. E precisamos nos lembrar que toda a nossa experiência com Deus é construída em cima do livre-arbítrio, do direito de escolha. Nós somos livres para crer em Deus ou para construir o nosso caminho do nosso jeito, usando os nossos métodos. O método de Deus sempre será melhor. Vale a pena confiar nele. É isso que a história está dizendo para a gente. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que nos ajudasse a confiar no Senhor como o Abrão confiou. Mesmo que passemos por situações de perda, como o Abrão passou. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra encontramos a história do Abrão, que mesmo tendo passado por perdas, confiando no Senhor, o Senhor ainda fez com que a sua vida pudesse prosperar, com que ele pudesse reconstruir sua história, mesmo depois da perda da companheira de uma vida. Eu te peço que o Senhor nos ajude a poder viver a mesma confiança que Abrão teve no Senhor, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?